Oi, criatura! Nesse vídeo a gente vai falar sobre os pilares essenciais, os 4 pilares que eu considero básicos e fundamentais para qualquer negócio que esteja começando nesse momento da humanidade. Embora, eles estejam cagando e andando para isso, a gente não está. E a gente vai falar nesse vídeo sobre esses 4. E a gente vai aprofundar, tá? Mas antes, deixa eu alinhar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro, sustentável é uma palavra que eu vou falar bastante nesse vídeo, mas quando eu tô falando de sustentável, eu tô falando sobre a capacidade desse sistema, desse negócio, se sustentar ao longo do tempo, no longo prazo. Então, não impactando negativamente ou reduzindo esse impacto na natureza, na vida das pessoas e, de preferência, promovendo atitudes regenerativas. Então, bora aprofundar nesses pilares de impacto positivo nos negócios que eu e você e todo mundo aqui podemos aplicar sim nos nossos pequenos negócios. Bom, como eu já comentei, ser sustentável não é só deixar de usar plástico, ser lixo zero ou qualquer coisa muito focada só no aspecto ambiental, embora ele seja, sim, fundamental. A gente está falando sobre enxergar o mundo como um todo e agir de forma a reduzir impacto negativo e amplificar impacto positivo. Deixa eu vir aqui, na raiz da coisa. O conceito de tripé da sustentabilidade, ou triple bottom line, ele foi desenvolvido pelo sociólogo britânico chamado John Elkington. E ele diz que uma organização deve ser financeiramente viável, socialmente justa e ambientalmente responsável. Então a gente está aqui trazendo, conceitos de viabilidade, de justiça e de responsabilidade, Palavras muito importantes quando a gente está pensando em ter um negócio consciente. E seguindo por esse ponto de vista, a gente vai aprofundar nos pilares financeiro, social, ambiental e também pessoal, que é um quarto pilar que eu acho fundamental também para a gente conseguir ter equilíbrio para nutrir todos esses outros, que é uma demanda enorme. Então eu trouxe ele para cá para a gente dar um reforço nesse tópico também. Lembrando que você pode se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para apoiar esse conteúdo e receber mais conteúdos maravilhosos que a gente prepara para vocês aqui toda semana. Eu vou deixar esse conteúdo inteiro também escrito no nosso blog, link na descrição, para você poder ler com mais detalhes, estudar a partir dele e também indicar para outras pessoas se você quiser. Mas lá vai estar bem mais completinho porque é o texto mesmo escrito. Enfim, vamos lá. Primeiro pilar é o pilar financeiro. É um pilar fundamental quando a gente está falando de negócios, porque dentro do sistema capitalista que a gente vive, a gente precisa vender e a gente precisa rodar essa coisinha, essa rodinha do financeiro. Senão o nosso negócio não se sustenta, a gente não tem o que comer, não tem onde morar, não contrata ninguém, não investe numa matéria-prima melhor, então a gente não tem muitas possibilidades sem esse pilar bem saudável. Mas quando a gente está falando do pilar financeiro, diferente do que muita gente vende, a gente não está falando só em aumentar faturamento e sempre vender mais e mais e mais. A gente também está falando sobre aprender a gerenciar esse dinheiro que entra. Porque tem gente que faz muito dinheiro, mas gasta muito dinheiro em coisa que não importa, ou enfim, não sabe como gerenciar, inclusive acaba tendo tantas dívidas quanto o dinheiro que faz. Então é importante a gente saber gerenciar bem esse dinheiro, cuidar dessa grana que entra no negócio, para que a gente possa aumentar a qualidade de vida de quem faz parte dele, remunerando melhor, inclusive nós mesmas. E podendo investir em melhores equipamentos, em melhores processos, em melhores realizações dentro da nossa prática, seja ela em qual nicho for. Isso é aplicável a qualquer negócio de qualquer nicho. E depois desse pilar, e muito conectado com ele também, a gente tem o pilar social, que é um pilar muito mais delicado do que parece, porque lidar com pessoas é bem mais difícil do que parece. A gente vê tantos relatos de pessoas que são demitidas de uma hora para outra, como se fossem objetos descartáveis mesmo, e isso é fruto de toda essa visão muito absurda que a gente tem sobre a realidade, sobre a vida, sobre o mundo.
Então, a gente lidar com esse pilar social de forma justa, justiça social, de forma responsável e viável também, é a gente pensar que a gente precisa lidar com pessoas o tempo todo, sejam nossos clientes, sejam as pessoas que estão dentro da empresa com a gente, seja você mesma, o seu sócio, sua sócia, a pessoa que trabalha com você, que está com essa ideia junto com você, né? Ou as pessoas que você contrata para qualquer coisa que seja. Cada pessoa tem um funcionamento, tem um ritmo e aprender a lidar com essas diferenças é fundamental também. Não só aprender a lidar e a tolerar, mas aprender a valorizar as diferenças. As diferenças de classes sociais, de etnias, de culturas diversas, tudo isso agrega demais para a realização do negócio que você está fazendo e agrega para a vida de todo mundo ali também. Então, é muito importante mudar o ponto de vista, se é que você já não tem esse ponto de vista, o que eu acredito que você já tenha, mas de estimular isso, nunca achar também que isso já tá ok e não precisa continuar estimulando. É sempre importante ampliar mais o espectro da realidade que a gente tem sobre o pilar social, porque, enfim, somos seres sociáveis numa sociedade, não é mesmo? E aí entra o pilar ambiental, que tem essa relação indireta com o ecossistema mesmo, com o meio ambiente, com a natureza além do ser humano, né? Então, de onde vem a matéria-prima do seu produto, né? O que você faz com os recursos que você usa? Você, não importa em qual nicho, em qual tipo de negócio você tenha, você necessariamente usa recursos naturais, seja para energia elétrica, água, equipamentos eletrônicos, tudo isso vem de algum lugar e esse lugar é a natureza. Então não tem como a gente não pensar sobre o impacto da natureza, porque é uma obrigação de todo negócio que existe e de toda pessoa também. Então, quando a gente pensa sobre o pilar ambiental, sobre dentro dessa visão que eu estou trazendo aqui de impacto positivo, a gente precisa considerar a economia circular, redução de desperdício, redução de lixo e iniciativas regenerativas, né? Colaborar ou participar ou encabeçar, liderar iniciativas regenerativas. Às vezes você não vai ter condições, seja de tempo, de braço, de recurso financeiro, de encabeçar uma ideia, desde o início, de liderar uma iniciativa que seja, né, com foco regenerativo, social ou ambiental. Mas você pode apoiar, você pode participar, você pode divulgar. Sempre dá para fazer alguma coisa. O que não dá é para ficar parado e achar que as coisas vão se resolver sozinhas, porque elas não vão, né? Inclusive, tem muita gente fazendo o trabalho oposto para piorar a situação. Então, a gente não pode achar que as coisas vão ficar tudo bem sozinhas, né? A gente tem que agir. É legal também que tem um livro que se chama Marketing Consciente, ou Conscious Marketing, da língua original, da Caroline Tate, e ela considera que a natureza, a mãe terra, a natureza, ela é um dos stakeholders do negócio. Stakeholders são todas as partes envolvidas. Então, é você, é o fornecedor, é o cliente, é o colaborador e é também a natureza. Então, a gente fala muito sobre, dentro da visão de negócio, de valorizar todos os stakeholders, mas esquecem, né, dessa primordial, que é de onde vem tudo, que é de onde vem todos os recursos. Então, ela é, sim, algo muito importante. E a gente não pode esquecer que a gente também é natureza. Porque apesar de toda a racionalidade, as criações do ser humano e blá, 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 a gente também é animal, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Mas não acaba por aí, não. A gente tem um outro pilar que eu faço questão de trazer aqui, que é o pessoal, é o eu. Então, pensar um pouco mais a fundo sobre a nossa individualidade dentro desse processo de construir um negócio consciente de impacto positivo também é muito importante, porque a gente acaba passando por muitos processos dentro dessa caminhada empreendedora, dessa caminhada toda que mexe com a nossa saúde mental, que mexe com o nosso bem-estar. Então, a gente buscar e desenvolver um equilíbrio individual também é muito importante, né? Estimular mais nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, saúde física, mental. Uso saudável da internet também entra aqui, porque isso acaba estimulando outros vícios, inclusive vício digital, que é uma realidade hoje em dia. Então, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer de cuidado para o pessoal, né?
mas eu trouxe ele por último justamente porque eu acho que dentro do empreendedorismo a gente tem falado muito sobre self-care como uma coisa assim, só isso. E não acaba aí, né? A gente tem todos esses pilares para nutrir, para cuidar, para a gente de fato conseguir encontrar uma harmonia no que a gente está fazendo. Então é sim muito importante a gente se cuidar, a gente se olhar, a gente se reconhecer, valorizar quem nós somos, mas também olhar para o resto, porque o mundo não é sobre nós, o mundo não é o nosso umbigo, o mundo não é só as tuas conquistas individuais. Eu acredito, e aqui a gente acredita, que o verdadeiro sucesso é o sucesso coletivo. Então não existe só o meu sucesso individual em uma sociedade completamente destruída que destrói continuamente. Existe o sucesso coletivo ou a busca por ele e o meu sucesso individual, seja ele como for, é só um fragmento dentro dessa busca maior coletiva. É isso que a gente acredita, que a gente tenta fazer aqui, e é o que também permeia a minha visão sobre todos esses pilares aí que vem desse estudo muito antigo aí, que espero que chegue em você muito bem também nesses dias de hoje. Enfim, vou deixar lá no blog esse texto bem completinho com outros pontos que eu não pude abordar aqui, senão esse vídeo ia ficar muito longo, lá para você poder ler, aprofundar um pouco mais também. É isso, a gente se vê por aqui. Um beijo, se inscreve no canal e até mais!